Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Esta é a parte 2 da aula Divisão de Polinômios, Método da Chave e Redução do Grau de Polinômios. Esta é a série de polinômios, conceitos e operações. Então vamos à parte 2, divisão pelo método da chave. Você viu lá na parte 1 a divisão deste polinômio aqui. 9x² mais 9x mais 5, dividido por 3x mais 1. O resultado, o quociente deu 3x mais 2. O grau do polinômio aqui que foi dividido é 2. E o resultado, grau 1. E nós vimos que para ter a prova real, quociente vezes o divisor mais o resto igual ao p de x, que é o dividendo. Agora vamos dividir esse polinômio 6x² menos 2x ao cubo mais 8x² mais x menos 4 por este d de x, esse outro polinômio aqui, 3x² menos x mais 1. Então nós vamos armar a conta aqui agora. Armando a conta, 6x² menos 2x ao cubo mais 8x² mais x menos 4. Coloca a chavinha. Dentro da chavinha o divisor, que é o d de x. 3x² menos x mais 1. E nós vimos na aula anterior que eu tenho que começar pelo grau maior aqui e aqui também. O número que vai aqui multiplicando tem que ser um número de tal forma que eu consiga ter o mesmo que está aqui, só que com sinal trocado. Então, eu começo com os coeficientes. Quanto vezes 3 vai dar 6? No caso aqui, é 2. O coeficiente é 2. E agora aqui vai ter uma letra aqui, porque veja, eu tenho que chegar em 4. Grau 4 é a mesma letra, a mesma base. Eu tenho o grau 2, então lembra que multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 2 mais quanto vai dar 4? Então veja que a soma dos expoentes é importante também, ó. Então aqui é x e também tem que ser 2, ó. Por quê? 2 mais 2 é igual a 4. x² vezes x², repete a base e soma os expoentes. Então 2 vezes 3, 6. x² vezes x², x². Deu positivo aqui. Troco o sinal aqui para saber qual é o resto. Continuando a multiplicação, eu tenho que multiplicar por todo mundo aqui, ó. Por todos os termos aqui, ó. Tenho 3 termos. 2 vezes, quando não tem nada aqui é 1, no caso, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. E troca o sinal, não esqueça desse detalhe. Sinais diferentes negativo, trocou o sinal. Aqui, x² vezes x, ó, repete a base e soma os expoentes. Não tem nada aqui, então é 1. 2 mais 1, 3. Então vai ficar x ao cubo. E 2x² vezes 1, que é o mesmo que 1 vezes 2x², que vai dar 2x². Sinais iguais positivo, troca o sinal, não esqueça. Agora eu faço a subtração. Aqui zerou. Aqui, coincidentemente, também zerou. Mas pode ter outra situação que você tenha o expoente 3 e vai diminuindo. Tá? Então aqui, 8 menos 2 vai dar 6. 6 o quê? 6x². Lembra de adição de monômios? Eu repito aqui a parte literal porque eu estou lidando com a mesma parte literal. Termos semelhantes, então eu opero só com os coeficientes na adição de polinômios, no caso do monômio. E aqui sobrou isso aqui. Então, isto é a outra parte que está na direita, eu desço, com a mesma ideia do algoritmo da divisão. Mais x menos 4, desci. E continua a divisão. Agora eu vou parear com esse daqui, ó. Vou empatar com esse daqui, tem que ser o mesmo. Então, quanto vezes 3 vai dar 6? Então, no caso aqui é 2. Aqui não é positivo? Aqui também é positivo? Então, aqui tem que ser positivo. Sinais iguais, positivo. E
aqui, ó, para ser x², eu já tenho x². Então você pode observar muito bem que aqui não posso colocar o x, porque se eu colocar o x aqui, a primeira, vira x². Não posso. Então é o 2 sozinho. Por quê? 2 vezes o 3x² vai dar 6x². Deu positivo? Troca o sinal. 2 vezes menos x, sinais diferentes, negativo. Troca o sinal. 2x. 2 vezes 1, 2. Positivo. Troca o sinal. Menos 2. Então aqui, ó, sinais diferentes, negativo. Menos 2x. Troca o sinal. Mais 2x. 2 vezes 1, 2. Positivo. Troca o sinal. Menos 2. Agora eu faço subtração. Zerou aqui. Você tem x com mais 2x. Fica um 3x. Menos 4 com menos 2. Menos 6. Observe que o grau aqui é menor do que o que está aqui. Então, acabou a conta aqui. Este é o resto. Toda vez que nós chegamos no grau menor, aqui no resto, do que o que está aqui no divisor, então, acabou. Qual é o quociente? O Q de x é este aqui, ó, 2x² mais 2. Este aqui nós já tínhamos visto que é o D de x, o divisor, e este é o P de x. E este é o R de x. Fazendo a prova real, ficaria assim. Nós temos, vou fazer aqui do lado, o Q de x. Então, ó, o P de x vai ser igual Q de x vezes o D de x, que é o divisor, o quociente vezes o divisor, resultado vezes o divisor, mais o resto, que dá o P de x. Percebe que no dividendo eu estou chamando de P de x? Tá? Então é o seguinte, agora nós vamos para redução do grau de polinômios. Fazendo aqui, ó, o grau do quociente, o grau do resultado, como é que fica? Nós vimos, acabamos de ver, a relação entre a divisão com a sua prova real, que usa a multiplicação, é a seguinte. Temos o Q de x, que é o quociente, chamado de quociente, vezes o divisor, que estou chamando de D de x, mais o resto, que nós estamos chamando de R de x. Isto aqui é igual ao dividendo, que nós estamos chamando de P de x, que é o polinômio lá, que fica lá no dividendo. Tá bom? Então, veja que que nós vimos? No resto, na divisão normal de números naturais, o resto ele tem que ser, é obrigatório isso, porque senão a divisão continuaria. Ele tem que ser menor do que o divisor. Agora, vocês viram que ao dividir os polinômios, nós lidamos muito com graus, né? Por exemplo, aqui, ó, multiplicando aqui a parte literal, ó, sempre caiu a propriedade de potenciação de mesma base na multiplicação. Ó. Repetiu a base e somou os expoentes. Então, olha só. Vamos analisar o grau do polinômio. Então, aqui, ó, esse polinômio é de grau R. Esse grau tem que ser menor do que o grau do divisor, do D de x. Agora, imagina se o grau é 0, ó, sendo o resto igual a 0, aliás. Sendo o resto igual a 0, sendo o resto igual a 0. Ou, no caso aqui, o R de x igual a 0. Nós vamos ter o seguinte, ó. P de x vai ser igual a que esse P de x, lembra que é o dividendo? Esse aqui é o dividendo. Tem aqui, ó. Escrever em vermelho. Dividendo. Ele é o dividendo. É onde deve ser o resultado do quê? Da multiplicação. Quando o resto é 0, somando com 0 não vai fazer diferença. Então não preciso.
eu faço simplesmente o Q de x vezes o D de x. Mas observe, toda vez que eu fiz a multiplicação aqui para chegar neste, nós tivemos que somar os expoentes da parte literal. Então, isso aqui quer dizer, o grau do polinômio Q, o grau Q, mais o grau do polinômio D de x, o grau D. Isto aqui, tá? Então vai ficar assim, o grau, vou chamar de o grau aqui do polinômio. Lembrando que o grau maior, o expoente maior é o que determina o grau do polinômio. Então vai ficar, isso aqui vai ficar o grau do polinômio P de x igual ao grau do polinômio Q de x mais o grau do polinômio D de x. Acompanhou? Então, de novo, aqui, toda vez que eu multipliquei, é a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, eu lido com o grau aqui. Somo os expoentes, somo os graus aqui para ser igual ao grau do P de x aqui. Por isso, o grau do P de x vai ser igual a quanto? O grau do resultado mais o grau do divisor. Repete a base, somos expoentes. Continuando, eu quero isolar este Q aqui. Aqui está somando? Passa subtraindo. Então vai ficar o grau. Deixa eu colocar uma folha embaixo aqui para ficar melhor de escrever. O grau do P menos o grau do D, isso vai ser quem? O grau de quem? Do Q. Mudando aqui as posições, quer dizer o seguinte, que o grau de Q de x, que é o grau de Q, vai ser igual ao grau do P de x, que é o grau de P, menos o grau de D. Ou seja, olha só, em outras palavras, simplificando, toda vez que eu divido um polinômio por outro, o P de x, para eu saber o grau do resultado, eu sempre vou fazer o quê? Este aqui do dividendo, o grau maior, menos o grau maior do divisor. Tá vendo? 2 menos 1, 1. Olha só o grau da resposta, 1. No outro exemplo, nós tivemos o quê? Olha no outro exemplo. O grau maior do P de x, 4. Menos o grau do divisor, grau maior do divisor, 2. 4 menos 2, quer dizer então que o resultado, o Q de x, será um polinômio de segundo grau. Então, um polinômio de quarto grau, dividido por um polinômio de segundo grau, 4 menos 2, igual a 2. E se encaixa também com a propriedade de potenciação de mesma base na divisão, 6 x à quarta dividido por x ao quadrado, Lembra? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, esta propriedade aqui está mostrado porque como nós reduzimos o grau de um polinômio e o que acontece com o grau do quociente. Tá bom? Então, reforçando, eu quero diminuir o grau do polinômio. O polinômio de resposta, que é o quociente, qual vai ser o grau dele? Vai ser o grau do polinômio P, que é o dividendo, menos o grau do polinômio D, que é o divisor, que vai ter o grau aqui do quociente. Tá bom? Então, até a próxima aula. Forte abraço virtual.